Bom dia, pessoal. Voltei. Perdemos o primeiro, né, o início da live. Mas eu vou falar de novo, né, rapidinho, só para ficar gravado lá, né, no YouTube. Nós falamos sobre a escolha, né? Nós falamos sobre a escolha. Bom dia, Audrey. Nós falamos sobre o início dessa live, só para ficar gravado lá, né, no YouTube, ficar documentado. Nós falamos sobre o trauma, né? Sobre o saber escolher. O saber escolher. O trauma, ele cria mudanças, né? Mudanças que a gente não escolheu. O trauma, bom dia, Audrey. O trauma, ele vai criar mudanças na gente que nós não escolhemos. E curar-se é criar a mudança que eu escolho. Essa é uma frase de Michele Rosenthal. Então, quer dizer, o trauma, ele cria mudanças que eu não escolhi. Eu não escolhi aquela mudança, mas o trauma vem e gera aquela mudança. Curar-se é eu escolher sair daquele momento do trauma. Curar-se é eu ter coragem de sair daquele lugar, né? E olhe o mundo pela visão e não pela janela da lembrança. Não olhe o mundo pela janela da lembrança. Se você ficar olhando o mundo pela janela da lembrança, o trauma vai continuar te machucando. Então não olhe pela janela da lembrança. O trauma, ele todas as vezes que você vai enfrentar algo novo na sua vida, o trauma ele vai tentar te paralisar. Ele vai te levar lá naquele dia do passado. Então, não obedeça, né? Olhe, saiba ressignificar o seu trauma, para que você não precise, né, estar sempre lá se aconselhando com ele. O trauma, ele vai querer que a gente tome conselho com ele. Então, não olhe, sabe? Não olhe pelo mundo, pela sua visão hoje, e não pela visão do passado, do seu trauma. Senão a sua vida vai ficar paralisada. Então, o trauma cria mudanças que nós não escolhemos. Mas curar-se é criar a mudança que você escolhe. Então vamos lá novamente agora para o Provérbios. Nós estávamos no Provérbios de número 30. Eu falei também sobre os meus desafios de 30 dias aqui. Não foi fácil. Não foi fácil 30 dias aqui, né? Falta só mais um dia para terminar esse mês. Eu enfrentei muitos medos internos. Eu enfrentei muitos questionamentos para estar todos os dias aqui. Mas eu venci, você junto comigo venceu. Então vamos lá. Começando, iniciando de novo, o provérbio de número 30. O cético afirma que não há Deus. Não há Deus. Posso fazer o que eu quiser. Sou mais animal do que humano. A inteligência humana me escapa. Esse homem estava dizendo aqui que ele só agia pela emoção. Ele só agia pela emoção. Eu estava explicando que nós temos a amígdala aqui. E quando ela é roubada, a gente age como um animal. Ou a gente ataca ou a gente se defende o tempo todo. Então esse homem, ele estava dizendo que ele era assim, ele era como um animal. Ele não tinha inteligência humana, a inteligência que Deus depositou em todos nós seres humanos. Ele continua assim, olha, eu reprovei em sabedoria, não vejo nenhuma evidência de um Deus santo. Meu Deus, olha o que esse homem dizia. Ele dizia que não reconhecia um Deus santo. Imagine só a terra, que eu estava dizendo, o céu, as árvores, já é uma evidência de que Deus é. Deus não existe, Deus é, porque Ele é o todo, Ele é o tudo. Tudo que existe veio a existir, foi formado, foi transformado. Mas quem Ele não veio a existir. Deus é o todo, não tem como questionar a Deus. Se você respira, eu estava dizendo, se eu respiro, é porque Deus está em mim. É porque Ele soprou a vida em mim. Então, essa já é uma prova de que Deus de que Deus existe. Não tem como questionar a existência de um Deus criador. Mas o cético, ele não vê nenhuma evidência. O cético fala, que Deus o quê? Eu posso fazer o que eu quiser, eu já estou fazendo o que eu quero. E Deus não faz nada, né? Porque eles esperam um Deus vingador. Deus está fazendo na vida do cético. Deus está tratando esse homem, essa mulher com amor. E eles esperam um Deus cruel, vingativo, que vai, né, fulminá-los.
E Deus é longânimo, ele é paciente. Deus vai dando chance em cima de chance. Quem já viu alguém subir aos céus, assumir o controle, capturar os ventos, controlá-los, reunir as chuvas num balde ou demarcar os limites da terra? Apenas me diga o nome dele ou os nomes dos seus filhos. Vamos, me diga. É esse homem cético. Era este homem cético do Velho Testamento, né? Que não conheceu o nosso Senhor Jesus. Porque o nosso Senhor Jesus, ele assumiu o controle do céu, terra e debaixo da terra. O nosso Senhor Jesus, ele mandou o mar se calar e o mar se calou, porque todos aqueles que estavam com ele no barco poderiam vir a pique, poderiam perder a vida. Então teve um filho que se chama Jesus, que sim, que controlou os ventos. E esse limite demarcado da terra é o próprio Deus quem nos dá. E este homem, ele vivia se questionando. O cético vive questionando, ele vive questionando a Deus, ele vive questionando a pessoa. Mas quem questiona é porque acredita. A maior prova de que o cético acaba que ele acredita em Deus é porque ele duvida. E se eu duvido de algo, é porque de alguma forma eu acredito. Porque se eu não duvido, se eu não brigo, é porque eu não acredito. Então, uma prova de que o cético, sim, ele acredita em Deus, é só essa dúvida, essa briga dele, né? De querer provar que não há um Deus. Para que provar o que não existe? Se Deus é, eu não preciso provar. Eu sigo a minha vida vivendo, né? Sem precisar provar nada. Mas é uma questão interna, né? A pessoa precisa. Ele está dizendo que ele age como um animal. Então, o tempo todo ele tem que ficar explosivo em suas emoções. Vamos para o versículo 5. O fiel responde vamos lá, certinho. Todas as promessas de Deus dão prova disso. Ele protege todos os que lhe pedem socorro. Então, não o critique. Ele bem pode testar você e desmascarar a sua mentira. Aqui ele está dizendo assim, olha, o fiel está respondendo para este homem que está cheio de questões. O fiel está respondendo para este homem que está cheio de dúvidas, né? Perguntando tudo para Deus. Então, o fiel vem e responde para este homem. Todas as promessas de Deus dão provas disso. Ele protege os que lhe pedem socorro. Para quem você tem pedido socorro? Para quem eu tenho pedido socorro? Será que temos pedido verdadeiramente socorro para Deus? Ou será que nós temos confiado na força do nosso braço? Ou será que nós temos confiado na força do nosso próximo? Precisamos do nosso próximo. Temos que ter o nosso próximo do nosso lado. Ali do nosso lado, caminhando com a gente, caindo e levantando. É bom ter alguém do nosso lado, mas nós devemos confiar em Deus. A nossa confiança deve estar depositada em Deus, porque Ele é o único que pode nos mostrar aquilo que está invisível aos nossos olhos. Então, nós olhamos sempre para Deus. E o fiel estava respondendo para este homem. Não critique a Deus. Não fique criticando a Deus. Ele pode desmascarar você. Porque ele estava dizendo aqui no começo que ele podia fazer o que ele quisesse. Inclusive mentir. Inclusive enganar. Inclusive, as pessoas que agem pela emoção, elas ficam bravas, rígidas, para que a gente tenha medo. Mas na verdade, naquele seu interior não tem nenhuma braveza. Se a gente bater o pé, aquela pessoa assusta também. Mas ela aprendeu a agir pela raiva, ela aprendeu a agir pela emoção. Então, na verdade, ele é todo bravão, ela é toda bravona. E, na verdade, internamente, aquilo é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de um trauma da infância. Ela aprendeu a se defender gritando. Ela aprendeu a se defender chorando. Ela aprendeu a se defender fugindo das situações. Então, ela aprendeu a se defender rejeitando. Antes de ser rejeitada, ela rejeita. Então, está dizendo o fiel para este homem aqui, olha, não critique a Deus que te fez. Ele pode te desmascarar, ele pode desmascarar todas essas suas mentiras. Para Deus não há nada oculto que não seja revelado. Às vezes toda braveza é só um mecanismo de defesa. E o fiel estava dizendo para este homem aqui, Deus pode tirar suas máscaras e você vai ficar envergonhado perto de todo mundo. Porque aí sim todo mundo
vai descobrir quem você é. Versículo 7. Em seguida, o fiel ora. Em seguida, o fiel estava ali ouvindo o cético. Isso aqui era um diálogo, era uma conversa. O cético falava para o fiel assim, olha, eu não acredito em Deus não. Eu ajo da forma que eu quero, eu ajo pelas emoções. Eu é que me domino, eu domino as minhas emoções, eu ajo em luta e fuga, sou eu que faço o que eu quero, né? Eu não quero saber da sabedoria, do jeito que tá bom, tá dando tudo certo. Quem é a sabedoria? A gente já sabe que a sabedoria é Jesus. E esse homem tá dizendo assim, eu faço o que eu quero, eu faço da maneira que eu quero. E o fiel está ali ouvindo ele e diz, não faça isso, não diga isso, porque Deus pode ver tudo isso e te desmascarar. E você vai ser envergonhado. E em seguida o fiel ora. Vamos ver o que ele ora. Deus, eu peço 2 coisas antes de morrer. Antes de morrer, eu peço 2 coisas. Não me recuses. Elimina a mentira dos meus lábios e os mentirosos da minha presença. Dá-me o alimento suficiente para viver, nem muito e nem pouco. Se tiver muito, posso pensar que dependo só de mim. Se disser que precisa, e dizer quem precisa de Deus. Se tiver pouco, eu posso vir a roubar, e assim desonrar o nome de Deus. O fiel estava dizendo, né? Bom dia, Dona Maria Rosa. O fiel estava orando para Deus, depois dessa conversa que ele teve. Olha a importância de quando a gente conversa com alguém que não acredita em Deus, que critica, que fala mal de Deus, que diz que Deus não existe. A importância da gente orar. Orar muitas das vezes para quê? Para cancelar tudo aquilo que possa ter entrado no nosso coração. O fiel orou para Deus assim, meu Deus, tira a mentira dos meus lábios. Com quem que nós temos andado? Porque se nós escolhemos um mentiroso como amigo, automaticamente nós vamos mentir, porque as más conversações corrompem os bons costumes. E muitas das vezes aquela nossa conversa vai nos fazer mentir também. Então, o fiel está orando para Deus assim, remova, tira a mentira dos meus lábios. E afasta de mim os mentirosos. Por quê? Porque se eu ando com um mentiroso, eu vou me tornar um mentiroso. Então, o fiel está pedindo para Deus assim, escolha as minhas amizades. Meu Deus, ele está dizendo, me dê o alimento suficiente para viver. Nem muito, nem pouco. Ele não está dizendo, ele está dizendo, me dá o suficiente para eu viver confortavelmente. Para que eu possa pagar minhas contas em dia. Para que eu possa ir no médico. Para que eu possa viajar, porque faz parte. Para que eu possa me vestir, porque Deus se agrada que você se vista bem. Deus se agrada que você passeie. Deus se agrada que você estude. Deus se agrada que você tenha dinheiro para viver confortavelmente aqui na terra, mas ele está dizendo assim, me dê o suficiente para viver, não me dê nem muito e nem pouco, porque se ele desse pouco, ele está dizendo assim, olha, se Deus desse muito, além da capacidade dele de entender, ele diria assim, olha, eu não dependo de Deus, eu dependo só do meu dinheiro, é a força do meu braço que faz ganhar esse dinheiro. Então, muitas das vezes, ele está dizendo, né, que se Deus desse muito para ele, ele acharia que ele conseguiu com os próprios esforços. Então, ele não precisaria de Deus para nada, fazendo o dinheiro o Deus dele. Então, ele estava dizendo, não me dê muito, me dê o suficiente para viver confortavelmente. Não me dê pouco, porque se o Senhor me der pouco também, eu posso precisar vir a roubar. Eu posso precisar vir a roubar e assim desonrar o nome do meu Deus. Era a oração do fiel. Depois que ele teve essa conversa com o cético. Porque o cético só queria saber de dinheiro, dinheiro e dinheiro. Versículo 10. Não denuncie seus companheiros de trabalho pelas costas. Eles o acusarão de ser dissimulado e você será culpado. Não fale, não trate, não traia. Não traia os seus amigos pelas costas. Não conte mentiras ou talvez mesmo até verdade.
Não denuncie seus companheiros de trabalho pelas costas. Às vezes o que você está dizendo é até verdade, mas será que você foi lá e conversou com ele primeiro? Será que você foi lá e alertou ele? Olha, isso que você está fazendo não está certo, está errado. Será que você, antes de denunciá-lo para o chefe, você conversou primeiro? Você foi lá e ensinou ele a maneira certa de fazer, a maneira certa de agir? Ou será que você foi só por trás, pelas costas, e acusou dissimuladamente? Né? É dissimulado, quer dizer que a pessoa que acusa com falsidade, ela quer tomar o lugar do outro, então ela está mentindo. Ela é um dissimulado. Eles o acusarão de ser dissimulado e você será culpado. Então, quando a gente trata com traição, quando a gente trai o nosso patrão, o nosso amigo pelas costas, quando a gente fala mentira, então nós seremos culpados, sim, é o que a palavra de Deus está dizendo. E seremos envergonhados. Então, antes, se eu ver alguém fazendo algo errado, primeiro é bom que a gente vá e converse com essa pessoa. Versículo 11. Não amaldiçoe seu pai e nem deixe de abençoar a sua mãe. Não fale más palavras do seu pai. Não fale mal do seu pai. O seu pai deu para você o melhor que ele podia. O seu pai te deu a vida. Se não fosse o seu pai, não teria vida. Então seja grato pela vida que o seu pai te deu. Não amaldiçoe. Tome, pega tudo aquilo que ele te ensinou de bom, aceite tudo que o seu pai te ensinou de bom. Aquilo que ele não foi bom, aquilo que ele não soube te passar, é porque ele não recebeu também quando era criança. Se muitas das vezes formos ver a vida dos nossos pais quando eram crianças, eles receberam muito menos do que eles nos deram. Então não fale mal do seu pai, não amaldiçoe seu pai. E não deixe de fazer a sua mãe feliz, tudo que você puder fazer para trazer felicidade para sua mãe. Faça, abençoe sua mãe. Abençoar é trazer felicidade. Traga felicidade para essa mulher que te trouxe no ventre, que durante 9 meses ali muitas das vezes sofreu fome, frio, sede, medo. Tem mulheres que sofreram até pavor enquanto estavam grávidas. E hoje o que ela te deu foi o melhor que ela poderia ter dado. Faça você o seu melhor agora e dê o melhor para os seus filhos. Faça sempre melhor. É um crescimento, a vida é um crescimento. Então não amaldiçoe, não fale mal do seu pai. E faça sua mãe feliz, está dizendo aqui. Não pense que você estará purificado depois de uma semana sem tomar banho. Uma semana sem ser lavado. Você acha que você vai se sentir limpo? Assim como a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela limpa a nossa alma. É a palavra de Deus que vem remover de nós os cacos, né, as sujeiras. Nós tomamos banho, né, com água. Nós bebemos. Nós bebemos água, nós limpamos o nosso corpo, nós nos banhamos. Então não adianta eu dizer que eu estou limpo se faz uma semana que eu não tomo banho. Não adianta eu falar que eu estou aprendendo, que eu sei algo novo de Deus, se eu não leio a palavra. A gente lava a alma lendo a palavra de Deus. E assim também comunicando com as outras pessoas e ensinando aquilo que a gente aprendeu. Ninguém sabe, né, muito que não possa aprender. E ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. A gente aprende até com a formiga que está caminhando no chão. Sempre alguém terá algo para te ensinar. E sempre alguém terá algo para aprender com você também. Não seja arrogante. Nunca pense que você é melhor do que os outros. Para com essa arrogância. Não pense que é melhor do que os outros. Ai, o meu é melhor. Eu sou melhor. É arrogância, né? A gente acha que o nosso é melhor. Então não seja arrogante, sabe? Seja humilde. A arrogância precede a desonra, né? Como a gente sabe, a soberba procede a desonra. Então, quando a gente arroga tudo para nós, é o meu é melhor, o meu é mais bonito, foi eu que fiz, acaba que os outros se entristecem, né? Com as nossas atitudes. Não seja ganancioso, impiedoso e nem cruel, como os lobos. Eles perseguem os pobres e se alimentam deles, destruindo o necessitado por apenas diversão. O lobo, eles trabalham, né, em conjunto, né? Quando um ataca, todos atacam. Quem já passou por uma discussão assim? Você estava sozinha e de repente todo mundo se juntou contra você.
Você estava sozinha ali defendendo a sua tese, defendendo aquilo que você acreditava, e de repente aquelas outras pessoas em sua volta se juntam como lobos, né, para te atacar juntos. Então, muitas das vezes a gente passa, né, por isso. Os perseguidores, eles vêm nos afrontar, mas em grupo, em equipe, para que a gente fica sem saber como, né, se defender. E a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, não haja como um lobo, sabe? Não faça do necessitado seu alvo somente por pura diversão. Não, haja assim, haja como homem de Deus, como uma mulher de Deus que entregou o seu coração a Deus e sabe que o pobre necessitado que está do seu lado, ele precisa da sua ajuda e não do seu desprezo. Bom dia, Aninha. O aproveitador tem 2 filhas gêmeas chamadas me dá, eu quero mais. Sabe aquela pessoa que só quer mais? Ela sempre quer mais, ela não se sacia, ela não sacia sua fome. Ela sempre quer mais e mais e mais. Só que quando chegar lá na frente, ela vai olhar para o lado e ela vai acabar que ela não tem nada. Por quê? Porque ela busca tudo. Ela busca tanto que vai chegar uma hora que ela não vai conseguir dar conta de tudo aquilo que está na mão dela. Então, que a gente saiba, né? Não querer só tudo que vem na frente, é aceitar tudo a gente quer para nós, tudo. Então que a gente saiba, né, escolher aquilo que realmente vai nos fazer bem. Deixa eu voltar aqui a música, que a música saiu. Vamos lá, hoje a live tá abençoada. Glória a Deus. 4 coisas insaciáveis, a palavra de Deus vai nos ensinar. 4 coisas insaciáveis. 3 coisas nunca estão satisfeitas. Ou melhor, há 4 que nunca dizem já basta. Muito obrigada. A morte, o útero estéril, a terra ressecada e a floresta em chamas. Essas são as coisas que estão sempre querendo mais. A morte, porque a morte trabalha todos os dias. Não tem um dia em toda a humanidade que a morte, ela não venha resgatar, né? Ali a sua vítima. A morte sempre trabalha. Ela nunca para. Ela sempre quer mais e mais e mais. O útero da mulher estéril, porque só reclama. A mulher estéril, ela reclama. Por que eu? Por que Deus não se lembra de mim? Porque ela só reclama. Ela não aceita ser estéril. Então, essa mulher está sempre reclamando. A terra ressecada, porque a terra ressecada não dá dos seus frutos. A terra ressecada não produz nada. E a floresta em chamas, que destrói tudo que vê pela sua frente. Essas coisas nunca dizem basta. O fogo vai estar sempre querendo destruir tudo. O fogo da confusão, muitas das vezes, né? A terra ressecada é aquela pessoa que não aceita ser nutrida, sabe? Receber a água da vida. Muitas das vezes nós estamos com esse coração ressecado. Já viu quando a terra está ressecada, a chuva vem, a terra suga aquela água, daqui a pouco ela está ressecada novamente. A chuva vem novamente, a terra está ressecada, porque ela quer sempre mais, ela não se contenta. O olhar que desdenha o pai e despreza a mãe será arrancado pelos corvos e consumido por águias novas. A pessoa que desdenha do seu pai e que despreza a sua mãe não terá visão futura. Ela não vai conseguir ter uma esperança. Ela vai olhar para o futuro, mas ela não vai encontrar saída. Tudo que essa pessoa faz, ela não vai encontrar prazer. Ela vai fazer tantas coisas, milhões de coisas, mas ela não vai encontrar prazer, porque ela não consegue ver, discernir exatamente aquilo que ela quer. Por quê? Porque ela despreza, ela desdenha o pai que lhe deu a vida. Ela despreza a mãe que lhe carregou no útero. Então, seus olhos serem arrancados pelos corvos significa a pessoa não vai ter visão. A pessoa não vai conseguir ter esperança. Continua assim, olha, 3 coisas me maravilham, ou melhor, há 4 coisas que eu nunca entenderei. 3 coisas deixavam, né, esse escritor maravilhado. E 4 coisas ele não entende. Como que a água voa
tão alto no céu? Como que a cobra desliza sobre a rocha? Como que o navio navega pelo oceano? Como que os adolescentes namoram? Esse homem era um contemplador. Esse escritor aqui, ele era um contemplador da natureza. Tudo ele observava. Quantas vezes a gente olha mesmo a nuvem no céu e a gente pensa, como pode, né? Uma nuvem tão bonita, um pedacinho de fumaça embelezar os céus. Aqui está dizendo a águia voa tão alto que ela ultrapassa. A águia é um dos únicas, né, aves que ultrapassam a tempestade. Ela não tem medo. Então esse escritor estava dizendo, como eu não vou entender, como que uma ave que tem os pelos, né, a pena é tão sensível, como que ela pode ultrapassar a tempestade? A tempestade são pedras de gelo. A tempestade a gente sabe que quando um raio se dá é porque uma nuvem, um gelo, um granizo bateu no outro. Então ele estava pensando como é que a ave pode passar por esses granizos. Como que a cobra anda pela rocha quente e não tem, né? Ela é o seu ventre rasgado. Como que a cobra pode passear pelas rochas e não ter o seu ventre, né, rasgado? Como que o navio tão grande está em cima do oceano? Como que ele pode se manter em equilíbrio em cima daquela tão grande água? Como que os adolescentes namoram? Ele não podia entender, que maravilha. Ele ficava maravilhado em ver a alegria, né, dos adolescentes namorando, se encantando. Que maravilha que é mesmo, né? Aquele namoro puro. Aquele namoro da adolescência, onde as pessoas estão super felizes, conhecendo umas às outras, sorrindo. É maravilhoso mesmo. Aí continua assim, olha. A prostituta age assim. Ela faz sexo com o cliente, toma um banho e depois pergunta, quem é o próximo? Esse é o trabalho dela. Ela não está se importando com a sua vida, com o seu casamento, e muito menos ela está fazendo mal, porque ela está fazendo o trabalho dela. E quem está procurando ela? Eu não estou dizendo que ela está correta, mas ela tem cliente. Porque sempre tem alguém em procura desses serviços. E ela diz, ela simplesmente toma banho e volta de novo para o seu trabalho. Porque esse é o trabalho dela. Então, esse é o trabalho dela. E ela pergunta ainda, né, quem que é o próximo. Esse é o trabalho dela. E quem somos nós para questionar? Nós vamos dizer que está certo ou que está errado? Não sabemos como é a vida dessa pessoa. E se ela tem cliente é porque eles procuram. E ela está ali simplesmente como um próprio e como um trabalho. Que Deus tenha misericórdia, porque não deve ser um trabalho fácil. Ela está vendendo o próprio corpo, e o corpo é o quê? O corpo é o templo do Espírito Santo. E muitas das vezes a pessoa escolhe esse caminho porque não encontrou outras saídas. Existem muitas outras saídas, a gente sabe, mas a pessoa em si talvez não tenha encontrado esse caminho do bem. Então nós devemos orar, né, para que Deus possa encontrar o coração dessa pessoa, arrumar para ela um novo serviço, um novo trabalho, devolver a ela honra e dignidade, de entender que ela é o templo do Espírito Santo e que ela nasceu para glorificar o nome do Senhor e não para ser usada por todas as pessoas que se achegam a ela. Então que Deus tenha misericórdia delas. 4 coisas assim, são intoleráveis. 3 coisas são intoleráveis demais, até mesmo para a terra. Sim, 4 coisas balançam as fundações da terra. O faxineiro que vira chefe, o insensato que fica rico, a prostituta eleita mulher do ano e a namorada que toma o lugar da esposa fiel. Olha só. Aqui é uma correção. Muitas das vezes o faxineiro que vira chefe. O chefe tá lá, todo pomposo no seu lugar, né? E de repente o faxineiro que ia lá trabalhando dia a dia, ele se torna o chefe. O insensato que fica rico. Como que o insensato ficou rico? Como que ele chegou a essa riqueza, né? Como que ele conseguiu ficar rico? A prostituta que ficou mulher eleita do ano. Quem sabe, né, ela ali alcançou essa honraria. E a namorada, né, a amante, que toma o lugar da esposa fiel. Essas coisas são intoleráveis para a terra.
Não está falando que é para Deus. Aqui está dizendo que as pessoas aqui da terra não aceitam isso. Elas não aceitam o faxineiro que vira chefe. Como que o faxineiro vai se transformar num chefe? Mas ele pode, ele estudou, ele aprendeu, ele olhou, ele leu e ele alcançou aquele lugar de altura. O insensato que ficou rico também, ele é insensato, mas ele buscou conhecimento, ele foi batendo de porta em porta até que ele alcançou. A prostituta eleita mulher do ano, quem na terra vai suportar uma prostituta eleita mulher do ano? Pois é, a terra não aceita isso. Está escrito que balançam as fundações da terra. E a namorada que toma o lugar da esposa, né? A amante que tomou o lugar da esposa. A terra não aceita essas coisas. A terra se ira, a terra se frustra. Mas aconteceu. E é preciso aceitar. Se aconteceu, é preciso aceitar. E vamos lá para o próximo. Há 4 pequenas criaturas que são mais sábias que os sábios. As formigas, frágeis como são, ajuntam comida para o inverno. Os coelhos, vulneráveis como são, fazem da rocha o seu lar. Os gafanhotos insensatos sem líder, que ainda assim arrasam o campo como um exército bem treinado. As lagartixas, fáceis de capturar, mas que passam a ser vistas pelos guardas do palácio. Vai fazer um barulhinho aqui, bem alto no fundo, porque tá tendo obra. Então tá dizendo que a formiga, ela trabalha na colheita. Todo mundo na colheita quer comer, quer gastar tudo que ganhou. Mas aqui tá dizendo que a comida, a formiga, ela guarda na colheita. Os gafanhotos, mesmo sem líder, o gafanhoto não tem líder, mas eles todos juntos conseguem arrasar um campo. Por quê? Porque eles são um exército bem treinado. Como um exército bem treinado, mas sem líder. As lagartixas, fáceis de capturar, mas que passam a ser vistas pelos guardas do palácio. A lagartixa é um bichinho tão simples, mas ela consegue estar presente num palácio. Versículo 29, há 4 seres no mundo, 4 que impressionam por seu comportamento. O leão, o rei das feras, não cede a ninguém. O galo, orgulhoso e imponente. O bode, o chefe de estado na marcha triunfal. Todos esses são pomposos. Eles têm o tônus vital para cima, né? Então tá dizendo aqui, olha, o rei leão, ele é pomposo. Ele não cede a ninguém. Ele é quem manda. O galo também, todo orgulhoso, pomposo. Por quê? Porque o galo, ele também é o rei ali, né, do galinheiro. O bode também, ele anda imponente. Assim como um chefe de estado. Assim como o nosso presidente. Ele anda todo pomposo. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai ceder a ninguém. Quando ele é um chefe de estado escolhido pelo próprio Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. Na marcha triunfal, ele vai com todo, né, a sua pompa, acreditando e orgulhoso de ter sido escolhido pelo próprio povo. Se você é tolo bastante para chamar atenção para você mesmo, com ofensas e grosserias, não se surpreenda se alguém fizer o seu nariz sangrar. Leite batido vira manteiga. Provocação vira briga. Se você quer provocar todo mundo, se você quer sair provocando todo mundo, saiba, você vai ter briga. É isso que é o fim, né? Finalizamos o provérbio de 30. Então, se você é tolo bastante para arrumar briga, saiba, você vai arrumar briga. Você vai arrumar briga a ponto de alguém te acertar o seu nariz. Tá escrito aqui, ó. Então, se você quer agir com grosseria, brigando com todo mundo, tratando todo mundo mal, é só isso que você vai ter. Briga. Se você só quer provocar, a única coisa que você vai atrair para você é briga. Finalizamos o provérbio de 30 hoje, né? Vamos terminar rapidinho, tá com barulho muito alto aqui no fundo, para que não atrapalhe a gente. Então, o provérbio de 30, né? Ele falou assim que nós temos que aprender a buscar a sabedoria e acreditar em Deus. Sim, porque Deus é, ele não existe, ele é
Ele traz à existência todas as coisas, mas ele é algo que existe, é algo que foi criado, e Deus é o criador. Então nosso Deus, ele é o criador, sabe? Não denuncie, não engane seu amigo de trabalho, não traia, não trate, né, as pessoas com traição. Continua assim, olha, não seja ganancioso, não seja impiedoso, não queira só me dar, sempre querendo mais. Hoje o Provérbios, ele nos corrigiu bastante. Não queira muito, 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 para que você não se esqueça de Deus e pense que a força do seu braço conseguiu isso. Mas também não queira pouco, né? A oração do homem fiel. Deus, não me dê muito para que eu não me esqueça do Senhor. Também não me dê pouco para que eu não venha a desonrar o nome do Senhor roubando. Finalizamos o Provérbios de número 30. Hoje teve bastante percalços, mas é assim que a vida é. Às vezes acontece coisas que nos tiram, né? A live caiu, aconteceu outras coisas, o barulho, mas é assim. Deus, ele trabalha nas tempestades. É Deus quem trabalha nas nossas imperfeições. É Deus quem capacita os seus escolhidos, e os escolhidos nunca podem ser capacitados. E muitas das vezes, quando a gente não souber, Deus vai saber por nós. Glória a Deus, vamos terminar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, obrigada pelo dia de hoje, Pai. Obrigada, Pai, pelos provérbios, pelo Provérbios de 30, Pai, que nos ensinou, que nos exortou, que nos chamou a atenção, Pai, de todas as formas, que nos ensinou a não julgar, Pai, e que nos ensinou também a aceitar as escolhas que foram feitas aqui na terra, que não depende de nós, Pai. A não criticar, a não julgar, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor é aquele que pode nos tirar do trauma, nos tirar do passado, nos tirar da dor. Assim, quando nós olhamos para o Senhor e vemos no Senhor a saída, meu Deus, para as nossas dores e problemas. Pai, no nome de Jesus, entregamos esse dia, essa semana em tuas mãos, Pai. Vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, Pai. Prepara para nós uma semana de alegria, de respostas, Pai. E se nós tivermos que enfrentar algum desafio, Pai, nos prepara. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã, hoje, Pai. Então nos prepara para qualquer desafio, Pai. Nos dê sabedoria para resolver os problemas, Pai. E nos ensina a caminhar, Pai, olhando para o alto, Pai. O leão, ele olha para o alto, Pai. O bode, ele olha para o alto. O galo olha para o alto. O chefe de estado numa marcha triunfal também olha para o alto. O segredo, Pai, de tudo isso é olhe para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Meu Deus, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu sei que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Então nós pedimos socorro ao Senhor, Pai. Nos blinda e nos capacita para esta semana que inicia. Em nome de Jesus, abençoa nossa casa, nossos filhos, Pai, nossos projetos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beijo no coração. Deus é maravilhoso. Dia abençoado. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.